pessoal, Marco Valentim mais uma vez. Vamos estar iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal Mercado Mental. Esse vídeo é da série Desbravando o C-Trader, tá certo? Na semana passada eu mostrei para vocês o indicador RSI, falei que ele respeita muito e gostei bastante do resultado de acompanhar esse indicador com o Renko 10R, tá certo? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um robô do C-Trader. Espera aí que eu esqueci de mudar a tela. Eu vou mostrar para vocês aqui um robô do C-Trader, tá certo? Esse robô aqui é um robô nativo do C-Trader. O C-Trader ele já vem com esses robôs aqui nativos. São robôs com configurações simples, tá? Mas que você pode tá pegando essas configurações. Se você entender um mínimo de programação, você já pode juntar 2, 3 robôs nativos e criar um outro robô para você estar utilizando. Ou se você entende bastante de programação, você pode fazer o seu robô no C-Trader, tá? Então aqui, ó, você vê que quando ele vem com os robôs aqui do lado já vem o código, tá vendo? De programação, a escrita de todos os robôs, ó, já vem a escrita. Esses aqui são os robôs nativos. Existem outros robôs que você pode baixar pelo site também, tá? E aqui, se você quiser, você pode fazer um Frankenstein. Aí é com você. Como, por exemplo, tem esse robô aqui do Break-Even. Aí tem o robô esse aqui que é o Advanced Take Profit, que já plota o Take Profit. Esse aqui é o do RSI, robô do Martingale, mas tá aqui para usar. Robô do Trailing Stop, SAR, tá? Aí tem um aqui, deixa eu achar ele aqui. Esse aqui é um robô de linhas. Você traça as linhas onde você quer, por exemplo, suporte e resistência suporte e resistência. E aí quando ele tocar naquela linha ali, ele faz a venda e faz a compra, tá certo? Então você pode juntar, igual por exemplo, você pode colocar esse robô aqui das linhas com o robô do RSI. Então, se ele chegar naquela zona ali de suporte e o RSI estiver na casa ali dos 30, ele vai fazer a compra, entendeu? Alguma coisa desse tipo. É bem interessante, só entender um pouquinho de programação que consegue fazer isso. Eu utilizei esse robô na conta demonstração, tá? Durante essas últimas semanas, e ele fez, eu vou mostrar aqui as operações que ele fez. Aqui já está na conta real, tá? Então eu não vou conseguir mostrar o histórico, mas como ele é muito fiel realmente aos pontos, então dá para mostrar certinho o que ele fez. Por exemplo, no USDJPY, ele fez essa entrada aqui, tá? Nesse ponto aqui, e pegou toda essa descida de 1.500 pontos, 156 pips, tá certo? Sendo que, aí eu já vou falar também as coisas que eu acho que poderia melhorar nesse robô, porque o que ele faz? Quando bate acima de 70 ou acima, ele faz uma venda. Quando bate 30 ou abaixo, ele faz uma compra, tá certo? Então nesse caso aqui, ele chegou nos 31, ou seja, não chegou nos 30, com 1.500 pontos, 1.600 pontos de gain, e simplesmente ele não fechou a operação. Voltou. Se eu tivesse continuado, agora eu estaria com apenas 600 pontos de gain, porque ele não fechou a operação, tá? Aqui você vê, ó, que ele tá lá no close 14, que é o período, 31, que foi aonde ele bateu. Aqui é a mesma coisa, 31. Então ele não bateu no 30. Se ele não bateu no 30, ele não vai fechar a operação, tá certo? O SDCHF, ele ficou nessa lateralização aqui, então ele não abriu ordem nenhuma nesse meu último período de testes, tá? O GBP USD, ele abriu a ordem aqui, nesse ponto aqui, tá certo? Depois disso, ele subiu mais 470 pontos,
ficou 470 pontos negativos, tá bom? Aqui nesse ponto aqui, olha lá, ele bateu 70, então ele abriu. Você vê que aqui ele bateu 70, desceu e depois bateu de novo. Ele não abre uma segunda ordem, ele só abre essa ordem. Enquanto essa ordem aqui, o RSI dessa ordem aqui não bater no 30, ele não fecha, tá certo? Então aqui, ó, foi mais uma vez. Ele bateu aqui no 31, aqui nesse ponto aqui, ó, ele bateu no 31, seria 1115, 1150 pontos, 115 pips de gain. Ele bateu aqui e dessa vez aconteceu o contrário. Ele bateu nesse ponto e continuou descendo, chegando a uma máxima de 1.600 pontos e agora estaria com 1.380 pontos. Então aconteceu o contrário do SDJPY. O SDJPY ele chegou praticamente no fundo aqui e continuou subindo. O GBP-USD ele chegou no fundo do RSI aqui e continuou descendo. Mesmo o RSI subindo, ele aqui continuou descendo. Isso aqui já é uma característica de divergência, tá? Não é o assunto dessa aula, vou tratar depois. Mas isso aqui é um padrão bem interessante, é uma análise bem interessante para você estar vendo a continuidade ou a reversão do movimento, beleza? O EURUSD, opa, me fugiu o nome do par aqui agora. O EURUSD, ele abriu aqui, esse ponto, tá certo? Ele abriu aqui, chegou a ficar 400 pontos positivos, depois disso ele subiu para 1.000 pontos negativos e depois ele desceu e teria fechado nesse ponto aqui mais ou menos com 550, 600 pontos positivos, tá certo? 550, 600 pontos positivos que ele bateu aqui. Então você vê que o EURUSD, ó, ele deu um toque aqui, 71, depois deu outro toque aqui no 70, e ele não teria aberto outra operação. Mesma coisa aconteceu. Feito isso, eu falei assim, como eu já falei com vocês, eu não sou muito fã de ficar muito tempo na conta demonstração, então eu já fui para conta real, tá certo? E aqui eu quero ver como é que funciona esse tipo de operação na conta real. Não é um tipo de operação, já falei, já está escrito no início do vídeo, eu sempre recomendo, que eu recomendo fazer, tá? Simplesmente você pegar esse robô nativo aqui, tacar um RSI e jogar, não é o que eu recomendo fazer, mas isso aqui é simplesmente partes do teste, tá certo? O dia que eu finalizar e falar assim, ó, agora tá bom, agora eu estou usando, não vai ser apenas em conta real, vou chegar e falar, ó, conta principal, tá? Ou agora eu estou usando para valer. Aí sim, caso vocês queiram, vocês podem estar replicando todos os ensinamentos que eu passei, tá bom, galera? Então aqui, ontem eu iniciei a operação nele na conta real. Então nesse ponto aqui, ó, que ele bateu 28, ele fez uma compra, aí aqui ele subiu. Esse ponto aqui, um outro dado interessante que eu vou passar para vocês, galera, é que eu não estou analisando nenhum outro fator, tá certo? Quem conhece a minha estratégia nessa operação aqui, eu teria feito uma venda aqui, saído com 500 pontos, tá? Aqui eu não sei se teria feito venda, mas aqui também teria dado mais 500 pontos. E por aí vai, tá certo? Então eu não estou considerando média móvel, eu estou considerando apenas o robô nativo do CTrader que faz entrada pelo RSI, tá bom? Então aqui ele fez uma entrada aqui, nesse ponto aqui, que bateu 28. Aqui ele bateu 29 de novo, ou seja, bateu abaixo de novo e não fez uma nova entrada, tá certo? E aqui ele bateu de novo 26 e não fez uma nova entrada, tá bom? Agora eu estou com 19 pips no negativo, ou seja, 200 pontos no negativo. Chegou a bater uma máxima de 600 pontos no negativo, tá bom? Mas vocês viram aqui que aqui desde o primeiro toque aqui eles bateu 1000 pontos e depois desceu. Aqui também aconteceu a mesma coisa. Então agora eu vou aguardar,
eu vou acompanhar na conta real para verificar o que vai acontecer, tá certo? Mas fora isso, só utilizar o RSI para fazer uma leitura, caso queira, com as outras estratégias, ele já dá uma leitura muito boa, tá certo? Eu sempre utilizei o RSI batendo nos extremos. Essa última semana, um grande amigo meu, não vou falar o nome dele porque eu não sei, não pedi permissão dele para falar o nome dele, mas caso ele permita, depois eu volto aqui, falo o nome dele, falo até da propaganda do trabalho dele, que eu acho bem legal. Mas um amigo que trabalha muito com RSI, ele me passou esse macete aqui do RSI 50, tá? Como assim? Se ele fizer um pullback na região dos 50 e não romper e não confirmar esse rompimento, significa continuidade da tendência. Então você vê aqui que se eu estivesse operando a minha estratégia e agregasse o RSI, então aqui seria uma confirmação muito maior, porque ele desceu, as médias móveis estavam dando condições, o RSI descendo também, e esse pullback aqui, ele bateu certinho com o meu gatilho de entrada. Então eu teria posicionado uma ordem aqui e teria pego pelo menos 500 pontos dessa descida, tá certo? Aqui também praticamente a mesma coisa, ó. Ele subiu. Aqui eu não gosto muito quando já dá dois boxes assim, eu já não gosto muito, tá certo? Já mostra um pouquinho mais de equilíbrio, então eu não gosto muito. Mas aqui, por exemplo, ó, RSI, ele desceu, subiu, voltou nos 50 e subiu. Essa volta dos 50 foi aqui, ó, foi esse ponto aqui. Então eu já poderia ter entrado, tá? Com a média móvel dando condições, e já estaria com 230 pontos no positivo, tá certo? Então seria um ponto a mais de confiança para eu estar fazendo as entradas nessa estratégia da sombra aqui, da média móvel de 10 com desvio de 1, tá? E o RSI confirmando, tá certo? Então, pessoal, uma coisa que eu falo sempre é que a gente tem que estar sempre evoluindo, a gente tem que estar sempre buscando novos conhecimentos, tá bom? Mas não é ficar pulando de galho em galho. Você deve estar falando assim, pô, o cara sempre falou do estocástico, mas agora está usando o RSI. Olha só, eu faço N testes, N experimentos, tá? 90% do meu tempo no mercado financeiro é fazendo teste, é fazendo experimento, é fazendo backtest, é buscando novos questionamentos, tá bom? E tendo alguma coisa que eu veja que tem um resultado favorável, eu vou utilizar sim. E outra coisa, o meu operacional, ele é muito parecido. Então o RSI e o estocástico, eles são osciladores que funcionam de uma forma igual. Média móvel e, vamos supor, banda de Bollinger é uma coisa que, tanto que a banda de Bollinger tem uma média móvel, é uma coisa que funciona de forma parecida também, tá certo? Para vocês terem uma ideia, o meu primeiro setup foi RSI com banda de Bollinger. E depois, com o tempo, eu fui ajustando e fui me modificando, mas essa modificação sempre manteve esse padrão de linhas e linhas, tá? Eu nunca me adaptei com outro tipo de indicador. Eu nunca consegui me adaptar com outro tipo de indicador. Então, o meu perfil sempre foi indicadores de linhas mostrando níveis, tá certo? Sempre foi assim. Então, existem vários outros tipos de indicadores, mas eu nunca me adaptei. Então, mesmo eu migrando do RSI para o estocástico e agora voltando do estocástico para o RSI novamente, a minha linha de raciocínio, o meu perfil operacional sempre se manteve o mesmo, tá certo, galera? Isso também foi o que me ajudou muito a fazer essa migração sem nenhuma sequela, sem nenhum problema assim de eu vou parar de usar o estocástico ou não. Tanto que na minha conta principal, na minha conta que eu opero swing trade, eu ainda continuo usando o estocástico, tá certo, galera? Então, eu quero agradecer
a todos vocês pelo acompanhamento, pelos feedbacks que estão me dando. Muito obrigado. Continue acompanhando o nosso canal, continue acompanhando o nosso trabalho e com isso a gente vai estar evoluindo junto nesse mercado financeiro. Agradeço muito, obrigado, até a próxima semana, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.